Cara, assim, eu acho que precisava ter uma atitude de dizer, bom, nós vamos trabalhar com agroecologia. Insumos, essa produção em escala e esse impacto sobre o ambiente tem causado diversos problemas ambientais, sociais. A produção de soja tem financiamentos, tem seguros, o que produção de alimentos, de frutas, de verduras não tem. Então, a região sudoeste é uma região relativamente nova, né? Aqui onde a Acessório está localizada, é uma região que hoje tem um pouco mais de 600 mil habitantes, mas que tem a sua história de forma recente, né? Então ela tem um período de colonização a partir dos anos 30, com mais aceleração a partir dos anos 40, e que no decorrer desses anos foi sempre marcada pela forte presença da agricultura familiar. E essa agricultura familiar se caracterizou ao longo do tempo pela produção de alimentos diversificados para consumo familiar e para venda local, né? Então uma agricultura de subsistência com venda do excedente. Então hoje nós temos uma produção minimamente diversificada. Trabalhamos com a produção de hortifruta, onde o carro-chefe são as folhosas. Aí a gente tem também para o consumo os animais, suínos, os bovinos, e trabalhamos com produção de grão. Então a produção de grão ela é toda para venda e no mais a horta e os animais primeiro para o consumo da família e depois sim também comercializamos esses produtos. Mas no decorrer dos anos, a partir dos anos 80, 90, essa característica acaba mudando um pouco, né? A agricultura familiar acaba incorporando um pouco do que a gente chama do modelo do agronegócio, impulsionada até por políticas públicas para esse caminho. Então, a partir dos anos 80, 90 e desde então, a agricultura familiar tem deixado aos poucos de produzir alimento e rumado mais a produção de monoculturas. Que com o avanço da soja, principalmente dos anos 90 para frente, muitos agricultores familiares perderam a sua identidade como produtores de alimento. Muitos agricultores acabaram até mesmo com a sua horta para plantar soja. Então isso impactou financeiramente. Hoje muitas famílias agricultoras têm que buscar fora o seu alimento. Também impactou principalmente nessa questão da qualidade dos alimentos. Então, as monoculturas, elas se viabilizam, digamos assim, para a produção em escala, né? Precisa cada vez mais produzir em maiores áreas, avançar sobre áreas nativas, né? E ela é produzida basicamente a partir do uso de uma grande quantidade de insumos químicos, para adubos e agrotóxicos, né? Esses insumos, essa produção em escala e esse impacto sobre o ambiente tem causado diversos problemas ambientais, sociais e também impacta sobre aquelas famílias que querem produzir alimentos diversificados e saudáveis, né? Porque a gente tem um sério problema com a aplicação principalmente de agrotóxicos de derivas, que o vento acaba levando esses agrotóxicos para vizinhos que não utilizam necessariamente esses produtos e isso acaba impactando na produção diversificada de outras famílias, que não estão na lógica do agronegócio, que querem produzir de outra forma, mas que têm a sua produção impactada pelo modelo. Sim, a gente tem que se proteger, tem que construir barreiras. Então eu entendo que em primeiro lugar teria que fazer essa demarcação, sabe, assim, para quem quisesse produzir de outra maneira, na diversificação de alimentos, na forma de alimentos saudáveis, livres de agrotóxico, de transgenia, ou seja, no agroecológico, teria que ter uma proteção, sabe, assim, até ambiental, sabe. Infelizmente, os dados nos mostram um aumento massivo do uso desses agrotóxicos, né? Aqui na região sudoeste, se nós pegamos os dados de 2013 a 2023, nós saímos de um uso de pouco mais de 8 mil toneladas de agrotóxicos utilizados aqui na região para um volume acima de 15 mil toneladas de agrotóxicos utilizados aqui na região sudoeste. Esses são números oficiais, mas infelizmente, por a gente estar numa região de fronteira, a gente sabe que esses números são ainda maiores.
Acho que, em primeiro lugar, é vontade política dos governantes, nos 3 níveis, né? Municipal, estadual e federal. Nos municipais, aliás, na nossa região não existe nenhuma, né? Política para a agricultura familiar, muito menos para contrapor o modelo na agroecologia. Não existe, né? A nível de estado também não, né? E a nível federal, eu acho que todo esse tempo é insuficiente para impactar, sabe? Assim, eu venho pensando nisso porque, se você olhar, é sempre uma política de compensação, sabe? No meu entendimento, né? Tem algumas iniciativas na questão alimentar e tudo, mas não é uma coisa que vai contra o sistema da monocultura da soja. É para minimizar algumas coisas assim e dar um alentozinho para os agricultores familiares, né? Mas assim, é muito incipiente, eu acho, assim, muito pouco recurso, muito pouca vontade de realmente contrapor o modelo. Eu acho que qualquer governo de direita ou de esquerda no Brasil nunca teve uma proposta de mudança do modelo tecnológico, né? Seria muito mais fácil, mais prático, né? E essa é uma questão que restringe bastante a produção orgânica. Se nós formos comparar, a produção de soja tem financiamentos, tem seguros, o que a produção de alimentos, de frutas, de verduras não tem. Não tem um seguro. A nossa produção familiar aqui, as hortas são a céu aberto, então nós sofremos muito, nós não temos uma política pública de seguro que garanta essa produção. Muitas vezes nós perdemos ou por excesso de chuva ou por excesso de sol. E a gente perde e não tem nada que nos ampare. Perdemos o custo das mudas, da semente, do trabalho, da adubação e tudo mais, e não tem como repor. Falta políticas públicas nesse sentido. Quando nós vamos acessar algum recurso junto aos bancos ou cooperativas de crédito, o recurso que nos é oferecido ele é na mesma linha do Pronaf Investimento, do Pronaf Mais Alimentos, que é acessado para as demais culturas de grãos, de produção de carne, principalmente em grande escala. Então nós não temos uma política diferenciada e voltada de fato para a agricultura familiar. A presença da ocupação aqui na região sudoeste e à medida que o campo vai se organizando, surgindo organizações e movimentos sociais aqui na região, esses movimentos e organizações sempre tentaram construir outra forma de produzir alimentos, né? Trabalham para isso e se esforçam para essa outra lógica, que é, primeiramente, buscar condições que as famílias permaneçam no campo, produzindo de forma diversificada para a alimentação da própria família, para o abastecimento local, e a gente busca também o trabalho para uma produção de alimentos saudáveis, no que a gente chama na lógica da agroecologia, que leva em conta os aspectos sociais, ambientais e da produção, claro, na perspectiva de geração de renda para as famílias. Mas com esse outro pegado da produção de alimentos, que não é só produção e lucro, mas que levem aspectos à produção de alimentos que considere a presença e a preservação do meio ambiente, o acesso à alimentação como direito, principalmente do nível local para o regional e assim por diante, mas que tenham esse aspecto um pouco maior da visão do todo, né, e não só com uma lógica produtivista. Em segundo lugar, é recurso mesmo, porque assim, o que tem no institucional é um pouco que ajuda para algumas famílias. Mas os agricultores não vislumbram um futuro na agroecologia. Assim, nem na sucessão, sabe? Mesmo quem optou por agroecologia não consegue dar uma perspectiva para os filhos deles visualizar uma qualidade de vida boa, uma alternativa deles continuar na agricultura, né, familiar. Eu acho até que precisaria pagar para os agricultores familiares, no geral, mas principalmente para a agroecologia, mas que tinha que ter recursos que os agricultores pudessem produzir de forma tranquila e ser uma alternativa para o agronegócio. O pessoal vê que a gente produz, às vezes chama a gente de louco, de fora da casinha, porque acham que isso não dá resultado. Até porque a gente saiu do modelo deles, entrou na horticultura, mas é muito difícil. E a Acessoar tem sempre buscado isso, criar acompanhamento a famílias de forma coletiva contra organizações, criar espaços organizativos de produção, de comercialização,
para que esse alimento possa ser produzido da forma mais saudável possível. A gente acredita que o alimento saudável, o alimento ecológico, um alimento mais limpo, que assim deveria ser o padrão da alimentação. E esse padrão não pode ser visto como um nicho de mercado, só para uma elite acessar, ou só para um mercado de exportação. Mas que todo trabalhador e trabalhadora do campo e da cidade tenha acesso a uma alimentação de qualidade. Os produtos que nós plantamos aqui, a grande maioria são comercializados através de uma cooperativa local e esses produtos vão para as escolas. É um sentimento de orgulho em saber que tanto meu filho quanto tantas outras crianças são atendidas com esses produtos. Eu sempre brinco que se tivesse ET e eles baixassem assim na nossa região, principalmente no verão, eles iam dizer que a gente só come soja. Né? Porque o que eles iriam enxergar? Soja. Olha, o Felipe é um cara que luta por isso e que eu quero viver ainda nesse mundo, onde todos e todas possam ter uma condição de vida sem exploração, sem problemas sociais, ambientais, a partir de uma mudança de olhar do mundo para a sociedade.